Fala, minha turma linda, tudo beleza? Hoje foi a prova da UEA, Conhecimentos Gerais. Amanhã vai ser a prova de conhecimentos específicos e a gente vai, nesse primeiro vídeo, fazer uma análise rápida da prova, comentar as nossas impressões, que a gente vai fazer uma playlist com as questões dessa prova do macro da UEA de 2017, para que você possa acompanhar a resolução das questões dentro dos temas, tudo direitinho. Mas para esse primeiro momento, o que é legal a gente ver? É uma prova que a gente percebe que não tem um grau de complexidade tão grande, uma prova que valorizou a parte da história geral, muito mais do que da história do Brasil, uma prova que já começa dentro do mundo antigo puxando o crescente fértil, né? Então já quebra aí já faz uma quebra de paradigma, porque a gente pensa, quando vai estudar história na história geral, a gente já pensa que vai cair Grécia e Roma, né? Parece que Grécia e Roma é ponto obrigatório na prova. E, no entanto, a gente vem com uma prova que traz crescente fértil na parte da história antiga. E você tem que identificar o que é ali, Egito, Mesopotâmia, ver o que está acontecendo e tentar identificar as alternativas. A gente vai comentar essa questão no nosso próximo vídeo. Aí ela passa para a Idade Média. Na Idade Média ela não vai trabalhar feudalismo, ela não vai trabalhar os grandes impérios, ela vai trabalhar a parte do renascimento comercial, Baixa Idade Média, né? Então puxa um tema também que dentro da Idade Média não é um tema que é a estrela, né? Um tema que é bem difundido. Vai puxar um tema que o pessoal olha assim mais rápido, né? Mas faz opção por esse tema. Aí vem o Estado absolutista, né? Na sequência, né? Trabalhando essa questão aí da estrutura, das características do Estado absolutista na próxima questão. E aí entra em Brasil. Quando a prova entra em Brasil, ela faz uma outra quebra de paradigma, porque dentro do Brasil colonial, né, tanta coisa para você puxar, e eles puxam duas revoltas e o contexto da mineração. Puxa a revolta de Vila Rica e puxa a Guerra dos Emboabas, contextualiza ali com a questão da mineração, e aí você vai mergulhar nessa parte especificamente da fase colonial. Então é bem interessante, né? Porque vai fazendo opção por coisas que não são tão comentadas ou que as pessoas não dão tanta atenção, porque acham que os temas principais são aqueles outros, né? Aí vem a questão do liberalismo, né? Trabalhando a questão do liberalismo, puxou uma questão de história geral muito interessante, que, coincidentemente, essa semana eu estava em 2 salas de aula, alguns alunos perguntaram sobre essa questão econômica do Brasil, e a gente comentou em sala de aula essa semana, tanto no cursinho quanto na escola, que é a questão da Guerra de Secessão e o algodão ali do Maranhão, né? Como é que funciona, qual é a relação nesse momento, né? Quando a gente tem um upgrade, mas por quê? Porque está acontecendo a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, em que isso impacta também a nossa história econômica. Então é bem interessante essa questão, gostei muito dessa questão. E aí ele vai entrando na parte de história da Amazônia, puxando um texto do Mário de Andrade, trabalhando também um tema que você olha assim, não é o que você espera, porque vem assim, poxa, vem período da borracha, vai vir, sei lá, sistema de aviamento, vai vir a Belle Époque amazonense, vai vir o quê? Mas aí vem trabalhando um texto de um cara que chegou aqui na Amazônia, conseguiu adquirir uma terrinha ali com o patrão e tem dificuldade para se estabelecer e vai comentando quais são as dificuldades que ele encontra. Então, também uma coisa interessante, né, a forma como ele veio trabalhando a história regional. E aí são 2 questões sobre esse texto também, é bem interessante como isso foi trabalhado. E aí fecha com 2 questões também muito legais. Uma sobre a democracia representativa, né, procurando associar onde que a gente pode encontrar democracia representativa, em que momento histórico ela vai ser mais ventilada, mais comentada, e finaliza com a parte de história com uma questão que eu achei linda, né, uma questão, assim, o quadro eu achei muito lindo, né, a imagem eu achei muito linda, né, a proposta do autor da imagem, e para a gente fazer uma interpretação daquela imagem, né. Quando vem uma questão assim, de interpretação de imagem, é um pouco desafiador, porque algumas coisas são subjetivas e você pode ter um olhar diferente daquilo que foi a proposta do autor. Então, achei também uma questão um pouco ousada nesse sentido, porque é uma questão que você não vai mergulhar no conflito árabe-israelense realmente. Você não precisa saber os embates do conflito árabe-israelense, cada uma das guerras, as intifadas, né? Você não precisa saber de nada disso. Você só precisa saber que existe um conflito entre os palestinos e os judeus. E como é que a gente pode identificar esse conflito dentro daquela imagem, dentro daquele quadro. Então é bem interessante, que é uma questão que não vai nos profundos, né, nas profundezas do conteúdo, do tema especificamente, mas bota o aluno para pensar, né, para vincular o conhecimento dele com aquela imagem. Então é bem interessante, uma questão que pode dar um pouco errado, porque você pode interpretar diferente, mas também uma questão que dava para acertar, estava tranquilo. Então, é uma prova realmente que eu posso dizer que é uma prova um pouco light, né? É uma prova que ela não mergulha tanto no conteúdo, aquela coisa conteudista que você tem que decorar, né? Aquela coisa decorativa da história.
mas ela vai procurando trabalhar o conteúdo que você tem com a reflexão e você tentando conectar o que você aprendeu com as reflexões que a questão está trazendo. Então é bem interessante, nesse aspecto, eu achei bem interessante a prova. Agora, não sei o resultado disso. De repente, pode ser uma prova que a maioria vá mais fácil, né? E aí a prova, quando é muito fácil para todo mundo, finda que os contrapesos serão outros, nas outras disciplinas. Que justamente por não ser conteudista, foi mais difícil para alguns alunos, né, que estavam mais acostumados com aquela coisa mais conteudista mesmo, pontuada, né, e mais decorativa. Então, nos próximos vídeos eu começo a comentar questão por questão, dentro dos temas, a partir das alternativas, beleza? Vamos que vamos, até a próxima, tchau!